Bom, gostaria de dar boa tarde a todos. Mais uma apresentação de farmacologia numa hora dessas. Esse faz parte do programa de farmacologia em inflamação aqui do ICB do FRJ. E nós temos o prazer hoje de ouvir a apresentação da professora Sandra Rodrigues Mascarenhas, grande amiga. A Sandra ela é biomédica pela UFRJ, fez mestrado e doutorado também aqui no UFRJ pela Fisiologia do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e depois ela foi se aventurar agora como professora, então hoje é professora associada da Universidade Federal da Paraíba. A Sandra ela está voltando praticamente, né? Há pouco tempo voltou de um pós-doc na Espanha, que fez na Universidade Complutense de Madrid. E basicamente a área de atuação da Sandra é a parte de imunofarmacologia, imunomodulação por fármacos, e uma das linhas de pesquisa, uma das principais linhas de pesquisa da Sandra é sobre a ação de esteroides cardiotônicos, particularmente a uobaína, que ela vai falar hoje, e as suas características como imunomodulador e também sua ação na inflamação, que é uma parte bastante nova de pesquisa sobre essas substâncias. Então, eu queria dar meu boa tarde a Sandra, e quando você quiser, você pode iniciar. Obrigado, Sandra. Certo. Bem, então, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Luiz, né, como ele me falou, um amigo, um colaborador, dizer que é um prazer estar aqui falando para vocês, dizer também que adorei o nome, farmacologia numa hora dessas, né? Numa hora dessas, estou 4.000 pessoas morrendo, mas a gente precisa continuar fazendo ciência, e eu acho que essa alternativa é a que temos no momento, é o que a gente precisa fazer, né? Como o Luiz falou, eu fui formada, tive a minha formação aí na UFRJ, já tem muitos anos que eu sou professora aqui na Universidade Federal da Paraíba. E como o Luiz falou, eu vou falar principalmente sobre os efeitos da uobaína no sistema imunológico, considerando seus efeitos reguladores do processo inflamatório. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui, vocês depois só me avisam se está tudo certinho, se vocês estão ouvindo, e a gente inicia. Estão conseguindo ver bem? Ótimo. Bem, então eu gostaria de falar para vocês, a apresentação que eu vou falar hoje é sobre os efeitos imunomoduladores, né, da uobaína em processos inflamatórios. Como o Luiz já falou, eu sou professora aqui da Universidade Federal da Paraíba, vinculada a esses programas de pós-graduação. E aqui está o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, tiver alguma dúvida, enfim, estou à disposição. Bem, a uobaína, como muitos de vocês já sabem, né, o grupo do Luiz seguramente, ela foi originalmente isolada de plantas, né, como a Strophanthus, que está representada aqui, e tem essa estrutura química, né, e é considerada um esteroide cardiotônico. Inicialmente, ela era extraída da Coccanthera oabaio e era utilizada como veneno em flechas, né, em algumas tribos. Depois ela também foi extraída das Strophanthus, como eu mostrei para vocês no início, e também foi utilizada, né, como estimulante cardíaco. E aí tem todo um histórico, né, muito grande que a gente poderia falar do início do uso dessas moléculas por diferentes tribos, das primeiras propostas, né, da uobaína como uma molécula endógena, né, sendo capaz de alterar a contratilidade cardíaca, mas também diversas outras funções fisiológicas. Mas eu queria destacar o trabalho do Hamelin, né, em 91, que foi quem primeiro descreveu a uobaína como uma molécula endógena, né? Muitos chamam de hormônio, eu considero um hormônio também, apesar de ser um tema um pouco polêmico. É importante lembrar que a uobaína, por ser uma molécula fisiológica e se comportar como hormônios, ela tem os seus níveis
de secreção modulados por diversas situações, tá? Situações de estresse, durante a gravidez tem um papel muito importante, hipertensão, exercício físico também. Então, os níveis de obaína, elas são modulados de acordo com a situação fisiológica em que se encontra o organismo. Classicamente, né, o que todo mundo sabe é o efeito da obaína na bomba da sódio de potássio ATPase, né? Então, de maneira muito sucinta, ela inibe a sódio de potássio ATPase, gerando aumento dos níveis de sódio citoplasmático, que, por sua vez, vai reverter o trocador sódio-cálcio, aumentando os níveis de cálcio e gerando a contração cardíaca. Mas o foco do nosso grupo são mais a questão fisiológica, né, regulação da obaína, em condições onde a gente tem uma ativação do sistema imunológico em processos de maturação, como eu vou mostrar para vocês. Vale a gente lembrar, né, que a obaína endógena, ela é secretada em situações onde a gente também tem a síntese de cortisol, né, em situações de estresse, né, e também é sintetizada pelo córtex adrenal e hipotálamo. Então, o impacto da obaína na resposta imunológica, né, é foco do trabalho do nosso grupo, e a associação da obaína e cortisol também foi estudado pela nossa linha de pesquisa. Essa figurinha daqui mostra um outro aspecto da modulação desencadeada pela obaína, né, independente de apenas inibir a sódio, potássio, ATPase e modular níveis de cálcio, né? A gente tem que a obaína, ela pode induzir, inclusive, modificações conformacionais na bomba e desencadear e modular a ativação e inibição de diferentes vias de sinalização, né? Então, já tem muita coisa publicada, desde a via de AKT, PI3 quinase, RAIS, MAP quinases, aqui a gente está representando a ERK, mas a gente mesmo mostrou em outras MAP quinases, tem trabalhos mostrando em JNK, P38, ERK também, e outras vias de sinalização. Então, e isso vai depender muito da concentração, né, da dose que está sendo utilizada, e a gente também vai conversar sobre isso. Eu falei para vocês no início do Hamblin, né, que foi quem primeiro descreveu, né, a característica endógena da obaína, e ele publicou recentemente um trabalho, no ano passado, mostrando essa capacidade multifatorial da obaína de interferir em diferentes sistemas, em diferentes aspectos, né? Então, é uma revisão super boa para quem tiver interesse no tema. E ele mostra que justamente que a obaína endógena é capaz de desencadear diferentes vias de sinalização que vão gerar efeitos biológicos, muitas das vezes contraditórios, né, duais. E fala, né, muito da questão da ativação do sistema imunológico, da produção de citocinas inflamatórias, como regula esse processo e que tipo de resultado a gente pode obter a depender do modelo que está sendo utilizado, né, e de outros fatores. No sistema imunológico, a gente também já tem efeitos da obaína descritos pelo grupo do Cristóforo Scavone, que também é nosso grande amigo também, grande amigo do Luiz, e uma pessoa que está trabalhando com a obaína, também olhando o efeito anti-inflamatório da obaína no sistema nervoso, né? Uma questão de proteção da neuroinflamação, também com LPS, também é nosso colaborador, e os nossos dados estão sempre corroborando no sentido de que baixas doses de obaína podem gerar efeitos anti-inflamatórios, né? Ele tem estudado isso no sistema nervoso e o nosso grupo tem estudado isso no sistema imunológico periférico. Em linhas muito gerais, a gente pode considerar a obaína como uma molécula imunomodulatória, visto que ela é capaz de interferir em diferentes aspectos, em diferentes células, em diferentes estágios de maturação de células ditas pertencentes do sistema imunológico, né? Eu digo ditas porque hoje, com o sistema neuroimunoendócrino, a gente tem órgãos e células compartilhando funções e participando de todos esses sistemas, e a obaína, inclusive, se insere nesse contexto. Um dos primeiros trabalhos mostrando o efeito da obaína no sistema imunológico foi do grupo da professora Vivian Runjanek, que foi onde eu fiz desde a graduação, mestrado e doutorado aí na UFRJ, e ela mostrou que a obaína é capaz de inibir a ativação das células natural killer em células LEC, né? Ela estava até no INCA nessa época.
E depois disso, vários outros trabalhos foram publicados, mostrando desde interferência no processo de maturação de linfócito T no timo, a ativação das células NK, como eu acabei de falar, maturação de linfócito B também, que tem sido vista pela Luciana, também do nosso grupo, que foi do nosso grupo, ativação de macrófagos, monócitos, neutrófilos, né, dentro dos granulócitos, a gente tem trabalhado bastante com essa célula, e a albaína é capaz de interferir em todos esses aspectos. Portanto, pode-se dizer que ela tem características de uma substância com funções imunomodulatórias. Nesse trabalho daqui, a gente demonstrou que as subunidades da sódio-potássio ATPase, e a gente estava aqui avaliando as subunidades alfa, estão presentes em células do sistema imunológico. A gente tem a presença da subunidade alfa-1, alfa-2 e alfa-3, tanto no timo quanto no baço, tá? E em outros órgãos como linfonodos também. Claro que a gente fez um controle aqui com alfa-4 no espermatozoide, mas para mostrar que são órgãos que são capazes de responder ao estímulo da uabaína. A sensibilidade, né, o efeito da uabaína vai depender não só de concentração, mas também vai depender das isoformas que as células ou os tecidos, né, expressam. Né? A sensibilidade desses tecidos vai depender do microambiente, vai depender do estado de ativação e vai depender muito da dose e da concentração que é utilizada. Então, como o Hamlin mostrou naquela revisão, concentrações menores tendem a ter um efeito anti-inflamatório, que são concentrações que o nosso grupo utiliza. A gente utiliza concentrações na ordem de nanomolar, e concentrações maiores têm um efeito absolutamente oposto em outros modelos, por exemplo, de indução de um processo inflamatório. Vale lembrar também que a uabaína também é capaz de interferir em vários aspectos de doenças, né, de fundo psiquiátrico, né? Esse tempo que eu passei em Madrid fazendo pós-doc, que o Luiz mencionou, a gente estudou um pouco do efeito da uabaína em modelos de esquizofrenia, e esses dados ainda estão para sair, porque são protocolos muito longos, né, de se induzir em modelo animal. Eu fiquei só 1 ano lá, então as coisas ainda estão em andamento. Só para você ter uma ideia da quantidade de modelos e de sistemas em que a uabaína pode interferir. Bem, seguindo, né, nesse outro trabalho, a gente mostrou um pouco do efeito da uabaína em associação com os glicocorticoides, né? Eu falei no início dessa apresentação que a uabaína era secretada na mesma condição, no mesmo, pode ser secretada, né, terem seus níveis aumentados, em situações de estresse, que são as situações que a gente compartilha quando a gente tem a secreção de cortisol, né? Então, o objetivo desse trabalho, a gente queria saber da possibilidade da uabaína interferir na morte celular desencadeada pela hidrocortisona, né, no nosso modelo, e esse modelo a gente estava utilizando timócitos, tá? São linfócitos em processo de maturação. Eu não sei se está cortada essa apresentar aqui para vocês, mas se vocês não estiverem enxergando, me avisem. Vocês estão conseguindo ver 4 histogramas aqui? Estamos vendo. Tá, né? Ótimo. Beleza. Então, a uabaína sozinha não induz morte celular, a hidrocortisona, isso aqui, gente, é a expressão de fosfatidilcerina, tá? Essa citometria de fluxo. E aqui é o número de células que expressam fosfatidilcerina, né? Um indutor, um marcador, né? A gente pode chamar de marcador, as células passam a expor, faz o flip-flop de membrana e expressa a fosfatidilcerina, e isso vai levar a célula a um processo de apoptose, né? Parte do processo de indução de morte. A hidrocortisona é um clássico, induz, né, o aumento da expressão de fosfatidilcerina, e a gente observou que a associação da uabaína com hidrocortisona é capaz de sinergizar, aumentando, né, de forma massiva a morte celular de células de linfócitos em desenvolvimento, tá? Em outro trabalho, a gente demonstrou que a via de sinalização que está envolvida nesse fenômeno provavelmente envolve a MAP-kinase P38. A gente testou todas as outras também. Esse trabalho também foi feito com Jorge Moscat, e nessa época eu também tinha ido para a Espanha, durante o final do meu doutorado.
e a gente viu que a uabaína, ela é capaz de, nessas células, inibir a MAP-quinase P38, os níveis de NFAT, que vão repercutir na redução dos níveis de interleucina 2, que se ligaria no seu receptor e seria fundamental para a maturação e ativação desses timócitos, tá? Então, de maneira geral, os resultados até aqui indicam, né, em modelos in vivo, que os animais tratados com corticoides e com a uabaína, né, numa situação que deve ocorrer fisiologicamente, né, durante o estresse, a gente tem modulação dos níveis de apoptose, a gente tem modulação da ativação de P38, de NFAT, tá? E da função fisiológica dessas células. Partindo para uma questão inflamatória, né, que foi uma linha que a gente começou aqui na UFPB, quando eu vim para cá, uns 12 anos, 13 anos atrás, a gente começou a pensar se a uabaína é capaz de interferir em aspectos que envolvem maturação da resposta imunológica, ativação de células natural killer, etc. Será que ela seria capaz de interferir num processo inflamatório, né, no sistema imunológico em ação, digamos assim? E a gente optou por estudar vários modelos de inflamação, né, que envolvem inúmeras células, envolve transdução de sinal, envolve mediadores, citocinas, proteínas, então são fatores que a gente poderia estudar a possível modulação da uabaína. E aqui nesse trabalho, a gente mostrou um pouco desse efeito dual da uabaína, a depender do modelo que se está utilizando, da concentração, né? Então, como eu falei inicialmente, baixas concentrações de uabaína, principalmente nos nossos modelos, que envolvem o sistema imunológico, e também modelos que envolvem sistema nervoso, né? O grupo da Elizabeth Gestal também trabalha com o sistema nervoso. A gente vê que a uabaína, ela é capaz de interferir negativamente em processos inflamatórios. Ela inibe migração celular, síntese de algumas citocinas, eu vou falar melhor sobre isso, algumas vias de sinalização, e a gente vê efeitos absolutamente opostos quando a gente está trabalhando com concentrações altas, né, farmacológicas da uabaína em diferentes modelos, né? É por isso que a gente deve considerar, sempre quando estamos observando o efeito da uabaína, a concentração, o tipo celular, o estado funcional da célula, o microambiente, as subunidades que estão presentes ali, e para a gente poder extrapolar para uma questão fisiológica, se for o caso, né? Se for esse o intuito da interpretação dos dados. Nesse trabalho daqui, a gente mostrou um efeito anti-inflamatório e antinociceptivo da uabaína, também modelo em vivo. A gente trabalhou com o modelo de indução de edema de pata, e o que a gente observa, né, com diferentes agentes capazes de induzir inflamação, bradicinina, prostaglandina, histamina e outros, a uabaína ela é capaz de inibir essa formação do edema de pata, que é uma das principais, ou uma das principais não, mas uma das primeiras características, né, um dos eventos mais precoces quando a gente tem o processo inflamatório. Em outro trabalho, a gente, utilizando um outro modelo, e nesse modelo a gente está utilizando a peritonite. Tá? Então, a peritonite, a gente utiliza uma partícula chamada zimosan, né, um componente da parede celular de um fungo, e que induz um processo inflamatório. Então, é um modelo clássico que te permite avaliar migração de célula, proteína, edema, você pode pegar essas células de vias de sinalização, você pode pegar o sobrenadante e avaliar muitos aspectos, né? Então, é um modelo que te permite muitas possibilidades. E nesse trabalho, a gente observou, né, só para mostrar para vocês como é que funciona o modelo, né, após 4 horas da administração de zimosan no peritônio, a gente tem um aumento da migração muito marcante, essa é característica desse modelo, de neutrófilos, tá? A gente usou citometria de fluxo, tá? São células identificadas com anti-GR1, e a gente vê um aumento massivo da migração dessas células, isso é o esperado, mas o que não tinha sido visto antes é que a uabaína é capaz de inibir a migração dessas células para o sítio inflamado. E isso tem sido alvo do nosso estudo. Tem um aluno de pós-doutorado nosso e está só trabalhando com efeitos da uabaína especificamente em neutrófilos.
né? E a uabaína não só inibe a migração de neutrófilos, mas ela faz isso envolvendo diversos mecanismos. Alguns deles envolvem a redução da síntese de interleucinas. A gente demonstrou a redução da síntese de interleucina 1, isso aqui é a indução de interleucina 1 pelo zimuzan, a indução de TNF-alfa, tá? Eu escolhi essas duas citocinas porque são bem marcantes. E a gente tem uma redução da síntese dessas citocinas na presença da uabaína, tá? Tanto de interleucina beta quanto de TNF-alfa. Da mesma forma, só um minutinho, pode ir, Marina. Da mesma forma, estava aqui falando com a minha filha que queria ir ao banheiro, coisas da pandemia, né? Mas voltando, da mesma forma, a gente tem um efeito do zimuzan, que é a indução de NF-κB, ativação, e a uabaína é capaz de reverter a ativação, né? Reverter ou reduzir, nesse caso, reduzir parcialmente a ativação do NF-κB. Portanto, a uabaína modulou essa inflamação aguda, considerada aguda, esse modelo de perineumolite induzida por zimuzan, através desses mecanismos que foram citados e outros, né, que foram abordados no resto do trabalho. E aqui a gente tinha uma outra pergunta, né? A gente ficou se perguntando, poxa, a gente tem interferência da uabaína em tantos modelos de inflamação, será que se a gente colocar um agente vivo, né? A leishmania, por exemplo, induzir um processo inflamatório por esse agente, será que a uabaína também é capaz de modular? E aí eu sempre falo, eu não estou interessada aqui na patologia propriamente dita, mas sim na resposta inflamatória desencadeada, era para isso que a gente estava olhando. E nesse trabalho, a gente também demonstrou que a uabaína modula negativamente a inflamação, inclusive induzida pela leishmania, né? Nesse caso, a gente utilizou a leishmania amazonense, e foi uma colaboração com a professora Márcia Rosa. E, inclusive, a infecção, né, ela piorou o quadro de infecção, porque os linfócitos, os macrófagos estavam muito mais infectados, com menos citocinas pró-inflamatórias, que são importantes para o controle da patologia. Bem, aí a gente está falando aqui o tempo inteiro de modelos agudos, né? E aí fica aquela pergunta, será que em modelos crônicos a gente também teria uma modulação da resposta inflamatória? Né? Então, a gente pensou em fazer, a gente fez um modelo de indução de alergia, né, de inflamação das veias superiores, na verdade, pela alvalbumina, um modelo clássico, né? E a gente, um modelo mais longo, né? A gente agora está fazendo um outro modelo também, é um modelo crônico, que é tema de um aluno de doutorado, o Zé Guilherme, do nosso grupo, que está avaliando, além do processo inflamatório do sistema imunológico, o processo de neuroinflamação. Mas o ponto desse trabalho que eu queria chamar é que nesse modelo a gente tem síntese de altos níveis de interleucina 4, tá? Que é uma interleucina marcante desse modelo, né? Envolvida em processos alérgicos, inflamatórios de vias superiores. E tanto um controle negativo, né, quanto a dexametasona, um corticoide, né, diminui como esperado, mas a uabaína também. Além disso, nesse modelo a gente tem uma migração de linfócitos, de macrófagos, de eosinófilos, de neutrófilos, e a uabaína ela é capaz de reverter, de inibir a migração de linfócitos, de eosinófilos, que são células fundamentais nesse modelo, mas também de neutrófilos, tá? Então, reproduzindo que, mesmo no modelo crônico, totalmente diferente dos modelos anteriores, que envolveram estímulos e leishmania, a uabaína é capaz de regular. Aí aqui eu queria trazer esse dado que foi fruto de uma colaboração com o Luiz, né? Uma colaboração de sucesso, foi dissertação da Daisy, o Luiz foi orientador dela, utilizando outro esteroide, né? Cardiotônico, marinoflagenina, e a gente viu resultados muito semelhantes, né? Ela também foi capaz, no modelo de indução de peritonite, né? Pelo zimuzan, de reduzir a migração de células totais às expensas da redução do número de neutrófilos presentes na cavidade peritoneal. Então, a gente precisa estudar melhor, né? Foram avaliados outros aspectos nesse trabalho, mas ainda existem coisas, viu, Luiz, que a gente pode fazer desse modelo para tentar compreender o efeito e ver se ela compartilha todas as características ou parte das características dos efeitos induzidos pela uabaína.
E terminando, né, eu queria falar um pouco desse trabalho do Luiz, nosso pós-doc, que está, como eu falei para vocês, concentrado, né, no estudo dessa molécula em neutrófilos, né? Então, ele demonstrou que o mecanismo pelo qual os neutrófilos não chegam no sítio inflamado envolve a redução de uma molécula de adesão, CD18. A gente já estudou quimiocinas, né, receptores de quimiocinas, estudamos várias outras vias de sinalização, mas onde a gente viu que a uabaína é capaz de interferir é na redução dessa molécula de adesão CD18, que é essencial para a migração de neutrófilos, né, que sai aqui do vaso, né, sofre de apedese e migra para o sítio inflamado. Portanto, se não tem CD18 ou se tem uma redução de CD18, isso pode explicar o efeito que a gente tem observado há muitos anos, que é a ausência ou a redução de neutrófilos no sítio inflamado. E falando ainda de neutrófilos, né, para a gente terminar, para eu não me estender e não passar do prazo, a gente tem que os neutrófilos, eles produzem também as NETs, né, que são aquelas redes, né, de DNA e de outros materiais do ácido nucleico, que também regulam o processo inflamatório, e a gente também demonstrou que a uabaína é capaz de modular essa produção das NETs e outras vias de sinalização, e é um trabalho que a gente está escrevendo, terminando de escrever, para ser submetido. Então, dessa forma, eu gostaria de concluir que a uabaína tem efeitos tanto em vivo, né, na analgesia periférica, efeitos anti-inflamatórios em modelos agudos, em modelos crônicos, né, que envolvem alergia, em modelos que envolvem a leishmania, né, utilizando o organismo vivo, capaz de interferir em vários aspectos da inflamação, desde a formação de edema, da dor, né, a nocicepção, eu não falei muito nisso, estava num daqueles artigos, mas para não me alongar, interfere na migração de células para o sítio inflamado, interfere na síntese de citocinas, né, e outros grupos já viram também modulações em neuropeptídeos, em outras questões que estão associadas e presentes no modelo inflamatório, mostrando então que essa molécula tem capacidade de modificar efeitos, aspectos fisiológicos do nosso organismo, e aqui no que concerne a ativação do sistema imunológico e processos inflamatórios. Isso aqui é João Pessoa, né? Eu saí do Rio, saí das praias maravilhosas do Rio para as praias maravilhosas de João Pessoa. Eu queria agradecer aos colaboradores, né? A Vivian, em primeiro plano, que foi com quem eu fiz toda a minha formação, quem continua sendo uma grande colaboradora, ao Cristóforo, na USP, a Márcia, aqui na UFPB, a Ana Volta na FURG, Luiz Quintas, aí na UFRJ, a Márcia Rosa na UFPB, todo o meu grupo, né, a gente está agora com 5 alunos de doutorado e o Luiz no pós-doc, fora os nossos estudantes de iniciação científica, e agradecer aos nossos grants que foram fundamentais para que essas pesquisas sejam realizadas e que precisam continuar a serem oferecidos para que a ciência continue no nosso país. E é isso, muito obrigada, e estou aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, obrigado, Sandra. Ótima apresentação. Nada. Queria saber se tem perguntas da audiência. Bom, eu tenho uma pergunta, por enquanto. Ainda não tem perguntas, mas eu tenho uma pergunta. A gente que organiza essas coisas, Luiz, sempre tem que ter uma perguntinha na manga, né? Tem. A Manuela também tem. Você acredita que... A gente viu aquele estudo com Marino Bufagina, então, aparentemente, você tem efeitos que parecem ser semelhantes, mas outros efeitos não, né? Se eu não me engano, ao da uabaína, né? Então, às vezes, na literatura, parece que a uabaína tem efeitos de fato que não se repetem em outros esteroides, particularmente digoxina, que é utilizada clinicamente, né? Pois é. Efeitos opostos, inclusive, né? Se a gente comparar com a digoxina. Em alguns momentos, sim. Em alguns trabalhos você vê isso. Então, eu queria saber de você o que você acha, se esses efeitos são de fato peculiares à uabaína, ou se eles se estendem de fato por todos os esteroides cardiotônicos, se você tem alguma ideia em, de repente, ampliar a quantidade de esteroides cardiotônicos para tentar ver se
se essas ações ou esses efeitos da uabaína são, de fato, mais específicos para a uabaína e não são compartilhados completamente com os outros esteroides. Luiz, eu acho que depende do olho de quem vê, depende do que você quer estudar, né? A uabaína realmente tem muita gente está trabalhando com a uabaína agora, né? Então ela está sendo extensivamente estudada por muitos grupos, né? Quando eu comecei não tinha quase ninguém, mas agora a gente tem, inclusive, muitos chineses, né? Trabalhando até com uabaína, inflamação, eles estão com muitos grupos trabalhando dentro dessa área. E eu acredito que se são moléculas fisiológicas endógenas, eu acredito que tudo que é endógeno vai ter a capacidade de modular, até o que não poderia fazer isso, né? Mas se a gente tem moléculas que são endógenas, como a marinofagimina, a gente vai ter modulações fisiológicas. Não acho que existem questões peculiares só à uabaína. Acho que ela também poderia fazer coisas que a uabaína não faz, mas que ainda não foram estudadas, né? Eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisaria estudar mais a fundo esses outros esteroides, como eu tenho feito com a uabaína. Eu não sei te responder essa pergunta, mas eu acho que é importante. Mas eu acho que como não são moléculas idênticas, né, até a estrutura é diferente, né, o fato de ser um esteroide cardiotônico dentro dessa classe, não significa que elas têm que ter exatamente o mesmo fenômeno, o mesmo efeito biológico. Eu acho que elas podem compartilhar alguns efeitos, como vários hormônios fazem, citocinas, mas podem ter alguns efeitos que são individuais, né? E juntas, né? Todas elas juntas no organismo, se a gente considerar que elas podem ser secretadas numa mesma situação, a gente pode também ter efeitos totalmente diferentes, né? Eu acho que quando a gente estuda fisiologia, né, e quando fala de sistema neuroimunoendócrino, a gente pode ver tudo muito diferente do que a gente observa quando a gente faz esses estudos separados. Então, eu acho que justifica esse estudo com todos esses outros esteroides para a gente poder responder a essa sua pergunta. Obrigado. Manuela? Oi, Sandra, parabéns. Oi, Manuela. Ótimos dados, né? Empolgantes. Obrigada. Assim. Ouviram minha filha no fundo pedindo para fazer xixi, eu desesperada? Gente, isso a gente vai gravar e lá na frente a gente vai rir disso tudo, né? A pandemia. Normal. Mas diga, Manuela. Eu não trabalho com baiana, não, mas com a inflamação, sim. E aí, e estresse oxidativo e tudo. Então, fiquei me perguntando, eu vi em um dos dados, você parece que tem o NF-κB aumentado só com a uabaína. Será que aquilo ali seria devido à dose? Eu também não sei qual foi a via de administração. Foi via oral? Era diária? Essa pergunta que você está fazendo, Manuela, é muito importante, porque a gente também a gente e outros estão trabalhando justamente com a uabaína e estresse oxidativo, tá? Modulação de voz e várias vias de sinalização que estão envolvidas. E a gente, nesse trabalho, viu que a uabaína sozinha está mexendo em NF-κB, e se você fosse observar também, é porque passa muito rápido e a letra pequenininha, quando a gente vê no CD18 também a uabaína sozinha, sem associação. Tá? A maioria dos nossos efeitos a gente vê em associação no meio de um processo inflamatório com algum estímulo, mas ela também tem efeitos independentes e sozinhos. As concentrações são sempre muito baixas, tá? Essa parte do trabalho foi até feita junto com o Cristóforo, lá da USP, uma aluna minha, que é a Jaqueline, aluna de doutorado, está lá agora fazendo pós-doc, e professora, na verdade, e sempre utilizando concentrações baixas dentro do nosso modelo com injeções intraperitoneais, tá? Eu acho que você perguntou a via também. Agora, que ela está modulando questões oxidativas, seguramente, isso já foi mostrado. Foi mostrado em concentrações maiores que a nossa. Então, a gente precisa também, aquela história do olhar, né? Será que quando a gente está medindo estresse oxidativo dentro do meu modelo, eu estou olhando para o lugar certo? Será que o timing, né? Eu já me perguntei se talvez um timing menor, né? A gente olha às vezes 24 horas como trabalho em vivo. Então, acho que é uma questão que foi vista em outras circunstâncias, em outras condições, em outras concentrações, mas que ainda não foi estudada, talvez da maneira que devesse ser estudada quando a gente está falando de concentração baixa, né? Próxima do fisiológico. Mas a uabaína, ela é intraperitoneal também? A injeção, a que a gente fez naquele paper. Naquele paper foi, tá. Uma outra coisa foi essa questão do CD18.
que vocês avaliaram, né? Vocês estão pensando em investigar mais a fundo isso? De repente, olhar ensaios in vitro e ver o efeito dessa... Esse ensaio, Manuela, foi justamente isso. Esse ensaio ele foi feito in vitro, usando aquele mecanismo do Transwell. Então, a gente fez... porque a parte do Transwell vai sair agora, né? A gente está tendo... Quer dizer, se sair, a gente está escrevendo para submeter, oremos que seja aceito. Mas esse trabalho, essa parte final com o CD18 foi feito in vitro, justamente para a gente poder investigar e brincar um pouco mais com as possibilidades que a gente não consegue fazer com o animal. Né? E também está cada vez mais difícil trabalhar em vivo com o animal, né? Na UFRJ eu sei que há algum tempo está difícil, aqui também. Então, a gente mudou um pouco o modelo, a gente fez um Transwell, fez um modelo in vitro, e a gente viu um monte de coisa que não está ali. A gente viu várias outras vias de sinalização, vimos quimiocinas, várias, vimos receptores de quimiocinas, vimos algumas moléculas que são quimioatraentes também, como FMLP, para neutrófilo. E até agora, o que a gente viu de modulação é SCD18, que está publicado. Vimos outras moléculas de adesão também, tá? A gente foi não tão fundo, né? Sempre a gente pode aprofundar, mas a gente realmente pegou vários outros aspectos, outras selectinas, integrinas, e não vimos modulação. E o que a gente viu em neutrófilo é essa história das NETs, que eventualmente, imagino que daqui a alguns meses a gente consiga publicar esse trabalho, que tem um papel importante na regulação. Né? Você que está com inflamação deve estar lendo sobre as NETs agora, regulando, funcionando como uma molécula anti-inflamatória, né? E a albaína está aumentando as NETs, e isso também deve ter um papel importante na redução da migração, e na verdade vai ser a nossa hipótese nesse próximo trabalho, que a gente está terminando de escrever. Que bom que você perguntou isso, né? Mostra que pelo menos a gente está com raciocínio para o mesmo caminho. Parabéns, obrigada. Obrigada, Manuela. Obrigada pelas perguntas. Tem mais duas perguntas, Marília, depois Newton. Obrigada, Luiz. Sandra, obrigada pela apresentação, foi super bacana. Eu não tinha ideia que existia essa evidência de que a gente produz a ubaína também, endogenamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você falou da associação com cortisol. Aí eu queria saber se são as mesmas células que liberam a ubaína, são nas mesmas circunstâncias, existe ritmo circadiano, essas coisas assim, sobre a liberação da ubaína. Caso não, como é que seria essa regulação e interação com esse sistema do eixo, enfim, que inclui o cortisol? Marília, essa tua pergunta, na verdade, é o que me estimula, né, a trabalhar com a ubaína, o fato dela ser uma molécula endógena, né? Claro que eu poderia ficar testando, né, algumas moléculas para ver vias de sinalização, mas o fato dela ser uma molécula endógena e ser um hormônio, né, pode ser considerado um hormônio, então é aquela história da gente, como cientista, tentar entender a ciência, né? Aquela questão da ciência básica, tão pouco valorizada, mas que é o que ainda eu gosto de fazer. Então, esse aspecto fisiológico, para mim, é o ponto mais importante, né? E como eu falei, foi em 91, é muito recente e ainda tem muita polêmica por detrás da ubaína endógena. Eu e o Cristóforo da USP, a gente vai nesses congressos em comum sempre preparados, que vai ter sempre alguém que vai dizer que não acredita nisso. E aí, né? Enfim. Mas ela é secretada, por exemplo, em situações de estresse. Uma situação que a gente tem secreção de glicocorticoides, né? Então, naquele trabalho, a pergunta era justamente essa, né? Que aspectos fisiológicos a ubaína está contribuindo, a gente não sabe, talvez a gente tenha efeitos que a gente atribui somente ao glicocorticoide, provavelmente a gente vai ter ubaína e outros, né, cardiotônicos que são liberados naquele momento, que eu acho que é o ponto mais bacana, que mais me estimulou a continuar nessa linha. Eu trabalho com isso desde o mestrado, né? Então, eu fiz o mestrado, o doutorado com Viva, e quando eu vim para cá, eu quis continuar nessa linha, agora com uma outra pergunta, um outro olhar. E ela é produzida assim, pelo hipotálamo, pela adrenal, não se conhece, né, se existem outros, né, existem outros produtores, e não se conhece, existem muitas hipóteses, né, inclusive nesse artigo do Hamlin, esse último, ele fala sobre a via de sinalização da produção da ubaína endógena. Mas não é batido o martelo 100%, tá? Tem aldosterona no meio do caminho, compartilha algumas coisas que a gente tem com cortisol, mas ainda está na questão das possibilidades.
É isso, né? O que temos. Mas esse ponto da molécula endógena, para mim, é o mais bacana. É o que me estimula a tentar entender o que está acontecendo. Será que os efeitos que a gente tem, que são atribuídos a uma molécula ou outra, talvez tenha o papel dessa molécula interferindo, né? Então, eu acho que, no meu caso, e eu acho que no caso da Vivian, né, que foi quem começou isso aqui no Brasil, que mais estimulou a gente a continuar nessa área. Não sei se eu te respondi, era isso? Newton. Olá, boa tarde. Dá para me escutar, tá? Estou escutando baixo. Quem é que está falando? Newton, eu. É o Newton. Newton. O que cortou o cabelo, né? Pois é. Newton, eu vou aqui fazer um esforço para te ouvir. Deixa eu até... Eu vou chegar bem pertinho do microfone, tá? É ruim. Vou aumentar aqui. Pronto, tá bom agora. Eu dei uma aumentada aqui. Ótimo. Sandra, parabéns, obrigado pela palestra. Você falou uma coisa que me toca muito, né, que a gente é interessado em farmacologia molecular. Você disse que a uabaína tem efeitos até opostos, dependendo da concentração, né? Então, assim, a gente pode pensar em pelo menos 3 jeitos de explicar isso genéricos, né? O mais comum é 2 ou mais receptores. Outra possibilidade é 2 ou mais sítios no mesmo receptor. E uma terceira ainda, bem geral, né, é que, sei lá, o mecanismo intracelular, por exemplo, o segundo mensageiro ou alguma quinase ativada, é que tem uma resposta não linear conforme o grau de ativação. E aí, o que você acha que é o caso da uabaína? Cara, Newton, obrigada pela pergunta. Eu acho que tem questões de concentrações muito importantes, né, que a gente vê com muitos outros hormônios. A questão da concentração ou da dose, né, quando você está trabalhando em vivo, eu acho essencial, porque você até com cortisol, né, numa concentração baixa, você tem efeitos imunoestimulatórios, mas quando você aumenta, você usa por dose. E acho que tudo que envolve hormônio, né, a gente, dependendo da concentração, a gente pode ter efeitos opostos. Acho que no caso da uabaína, é a mesma coisa que acontece com a maioria dos hormônios. O mecanismo pelo qual isso está acontecendo, eu acredito, tá? Por acreditar que eu não estou inibindo totalmente a uabaína, até porque minhas células morreriam e o animal morreria, eu estou induzindo uma mudança conformacional na minha sódio potássio ATPase. E essa mudança conformacional que vai ativar as diferentes vias de sinalização vai ocorrer de maneira diferente em cada célula que eu utilizar, mesmo que eu mantiver uma concentração baixa. Então, o que eu vejo neutrófilo, eu não vejo necessariamente o monócito, porque a transdução de sinal desencadeada acaba sendo diferente, né? A gente vê ERK para uma célula, JNK para outra. A gente acabou de ver agora, eles terminaram um experimento semana passada com mexendo em SRC, que a gente não tinha visto com várias outras células do sistema imunológico que vimos agora com neutrófilo. E SRC já foi visto também em células do sistema cardiovascular. Então, eu acho que tem tantas variáveis, inclusive a subunidade, né, da sódio potássio, da subunidade alfa, né, que tem diferentes afinidades pela uabaína, se é alfa 1, alfa 2, alfa 3, se é modelo murino, se é humano. Tem tanta discussão por detrás disso. Nilton, se você pensar que até hoje, por algumas pessoas, ela nem é considerada uma molécula endógena, né? Imagina a quantidade de dúvidas. Eu, na verdade, tenho muito mais dúvidas do que respostas do modelo que eu estou estudando há muitos anos, né? Mas eu acho que faz parte da nossa área, né? Então, eu te respondo isso com achismo, né? Eu acho que ainda não tem no mundo nenhum experimento para bater o martelo e te responder essa pergunta. Então, isso é só o meu feeling, né? Diz que na ciência a gente tem muito feeling também, né? Tem arte, tem feeling, e esse aí foi o meu. Mas a gente precisa comprovar isso, né? Fazendo experimento. Bacana. De certa forma, você acha que pode ser até o mesmo receptor em células diferentes? E aí... que é o mesmo receptor, eu tenho certeza, que é via sódio potássio ATPase, esses efeitos, porque a gente vê mudança de conformação, de estágios de ativação. Mas, por exemplo, se você tiver uma sódio potássio ATPase com alfa 1, é um efeito, com alfa 2 é outro, com alfa 3 é outro. Você vai precisar de concentrações diferentes do uabaína, até para inibir e, inclusive, para mudar a conformação. E para as vias de sinalização também. Então, a combinação dessas subunidade beta, né, são tantas variáveis, eu acho que o Luiz pode falar até melhor sobre essa questão da sódio potássio, suas características intrínsecas e afinidades por uabaína e outros digitálicos.
Então, você imagina quando a gente extrapola para outros modelos, outras situações, outras concentrações e mudança de conformação, né? E não apenas inibição da bomba. Eu acho que é uma pergunta fantástica, eu adoraria saber a resposta disso. Mas vamos tentar descobrir, né? Estamos aí estudando. Obrigado. Eu que agradeço. João? Oi, Sandra. Obrigado pela apresentação, Opa. aprendi muito. O Newton praticamente roubou a minha pergunta, mas eu vou tentar tirar uma dúvida aqui em relação ao que você falou no finalzinho. Você mostrou um mundo de resultado aí da Ubaína. Tem resultado pró-inflamatório, anti-inflamatório. Acho que é melhor chamar de imunomodulatório quem fica em cima do muro até, né? Não, a gente só mostra anti-inflamatório, né? Nosso grupo, o né? Tem NF-κB, outros, por exemplo, não sei uma se... dose maior, né? Porque o NF-κB ele é redox sensível, foi o que a Manu falou. Dependendo da dose que você usa, pode estar ativando o NF-κB. Mas eu fiquei com dúvida em relação ao que o Nilton falou. Todo o teu efeito é dependente da sódio, potássio, a TPase? Se você inibir as subunidades, a Ubaína não faz mais nada? A gente não inibe, né, a sódio, potássio e a TPase porque a gente está usando concentrações muito baixas, né? A gente está usando nanomolar. Quando outros grupos inibem, utilizam micromolar, né? São outras perguntas, né? Que não são as nossas, né? Que são válidas também. Aí eles estão olhando para a inibição da bomba e outros aspectos. O que a gente acredita é que utilizando concentrações baixas, a gente, né, e também o grupo do Cris lá na USP, né, concentrações 1 nano, concentrações às vezes picomolar, a gente está fazendo modulações que não está inibindo completamente a sódio e potássio, está induzindo uma mudança conformacional, a bomba está até funcionando bem, né, mas ela ativa uma via de sinalização independente da inibição dela. Então, o que a gente tem estudado, né, a gente também gosta muito dessa parte do signaling, né, da transdução de sinal, das vias envolvidas, a gente tem visto isso com concentrações baixas e a gente tentou aumentar, só por curiosidade, bota aí um micro de uobaína. E a gente já não vê mais a ativação de algumas vias de sinalização que a gente vê numa concentração mais baixa. Tá? Outros fenômenos devem acontecer, e aí aquela história do olhar, né? E aí você tem que botar o olho no que você quer observar. Mas para essas sinalizações que estão envolvidas no efeito que a gente tem observado de migração celular, redução de migração, inibição de síntese de citocina, de alguns neuropeptídeos, de alguns mediadores, a gente diminui edema, diminui proteínas de edema, e muda todas essas vias de sinalização, a gente está vendo uma concentração baixinha em que a uobaína não está, né? Ela está ali funcionando, capaz de funcionar, mas está talvez numa conformação que ativa uma série de segundos de mensageiros e vias de transdução de sinal que devem estar envolvidas nesses fenômenos que a gente tem observado. Mas tem muito trabalho, João, fazendo com concentrações maiores e tentando inibir em diferentes graus a uobaína, vendo efeitos diferentes, até inflamatórios. Né, que eu acho que é esse o ponto que você está pegando, que é super interessante, né? A gente ter possibilidades diferentes mexendo numa única bomba, né? Com uma única molécula, e se você mudar o microambiente, muda a célula, muda a concentração. Mas a gente vê isso o tempo inteiro com hormônio, com neuropeptídeo, né? Você mudou uma coisinha e tem outra, aquilo que eu estava falando. Quando a gente vai para a vida real mesmo e se juntar tudo isso num organismo, talvez a gente não veja nada disso que a gente está vendo dos nossos modelos maravilhosos, né? E olha que eu ainda estou trabalhando em vivo, mas a gente que é cientista, a gente se critica, né, o tempo inteiro. Eu não acho que a gente chegou no modelo ideal para estudar questões fisiológicas ainda, né? Eu acho que nem existe ainda. A gente faz o que é possível para a gente poder extrapolar e poder entender um pouquinho, né, da natureza da ciência. Obrigado. Eu que agradeço, João. Bom, mais perguntas? Acho que aqui no chat o João foi o último a perguntar. Então, acho que a gente pode encerrar essa apresentação. Muito obrigado novamente, Sandra. Obrigado pela audiência, pelas perguntas interessantes. É sempre complicado a gente falar desse assunto, né? Tem várias vertentes. O Luiz sabe, né? E eu acho que, assim, só resumindo, tem muito pouca gente trabalhando com isso.
Então, quando tem muito pouca gente trabalhando com isso, você tem muito pouca resposta realmente do que é. Quer dizer, a ciência não avança tão rápido nesse ramo em relação a outros. Então, tem muita coisa ainda que a gente não consegue responder, mas existem algumas sugestões, como ela falou, e é isso. Acho que tem muito mais perguntas do que respostas. Então, agradecendo novamente, obrigado. Podemos encerrar?